amigas do Centro Espírita Caminho de Luz, sejam muito bem-vindos a mais uma lição dessa playlist Refletindo com Emmanuel. Nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida e hoje a lição é a 93, Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem contas, martírios, lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que os de pântanos desprezados nasçam lírios da esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirando aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição de alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não conta de prazeres da inconsciência, mas de sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Essa é uma das lições mais bonitas e mais atuais que eu já li. A verdade é que esse livro é todo muito atual, mas essa da alegria, ela já começa a nos trazer muita informação e muitos ensinamentos logo no título. Ele não está falando de uma alegria qualquer, ele está falando de uma alegria específica, que é a alegria cristã. E eu falo que esse é um assunto muito atual porque a gente está passando por um momento de muita excitação. A gente passou nos últimos anos por momentos muito difíceis, começando muito antes da pandemia e tendo um boom de tristeza coletiva durante a pandemia. E depois, que a pandemia foi acabando, as pessoas foram se sentindo mais à vontade para voltar às suas vidas normais, começou a rolar no mundo uma excitação coletiva. Isso é muito importante a gente frisar, porque não é dessa excitação, não é dessa alegria que Emmanuel nos fala, que Jesus nos fala. Isso remete muito à excitação que apareceu nessa própria lição. Vamos voltar um pouquinho na lição e contar um pouco do contexto. Eram as últimas horas de Jesus. Dali a pouco ele ia entrar para o sacrifício do Calvário. Os discípulos estavam apreensivos e uma multidão excitada para decidir sobre a vida de Jesus. E aqui ele já começa a trazer
a grande diferença. Os que estavam tristes, os discípulos, porque sabiam que alguma coisa ia acontecer, e os que estavam alegres, excitados para ver aquela tragédia, né, que seria o desfecho que a gente já sabe de todo o Calvário de Jesus. E ele nos alerta: aqueles agora riem, mas depois vão chorar muito e muito, enquanto que vocês aqui choram, para depois colherem frutos de alegrias estáveis. Essa palavra é muito importante, porque a gente tem a tendência a procurar as alegrias do mundo. Isso é normal. A gente, no nosso estágio evolutivo, é normal que a gente ache que essas alegrias que nos tomam por alguns momentos, instantes da nossa vida, são as verdadeiras alegrias. A alegria de sair com amigos, de curtir uma noite, de estar com a família em momentos extravagantes ou simplesmente estar com a família, que são momentos importantes, sim, estar com a família, curtir uma boa conversa, desenvolver bons hábitos com a família. Isso é muito importante, isso nos traz realmente alegria e é uma alegria muito válida. Não é dessa alegria que eu estou dizendo, mas aquela alegria em que a gente procura a alegria para fugir de uma causa maior, que é a dor que a gente não quer lidar. E voltando um pouco mais ao começo dessa breve explicação, em que eu citei o momento em que a gente passa, né, a pandemia agora terminando, muitos de nós fomos obrigados a lidar com as dores. Quem não sofreu pela entrada do vírus na família, sofreu de alguma outra forma pelo isolamento social. E lidar com essa dor foi muito difícil, se não impossível para muitos, porque nós ainda estamos, como a própria lição diz, numa idade muito infantil, tanto do espírito quanto da nossa psique. Então é normal que a gente não consiga lidar com as dores. Os mais espertos de nós, muitos, né? Poucos ou muitos eu não sei, mas os mais espertos com certeza, tentaram se conectar com essas lições de Jesus para achar essa alegria cristã que é estável e duradoura, enquanto muitos de nós nos perdemos nessas alegrias fugidias, nessas alegrias mundanas, vamos dizer assim, nessas alegrias que passam em momentos, que a gente se utiliza dela em momentos e logo passam. A gente acorda no dia seguinte se sentindo sujos, se sentindo mal com as decisões de uma bebedeira, de uma noite de sexo sem muito controle, fugindo do que a gente deveria realmente fazer, que é olhar para dentro de nós e aprender com a dor. Isso tem se tornado algo muito normal. Eu recebo muitas pessoas que vêm reclamar porque não consegue, a vida parece que estagnou. A pessoa não consegue andar para frente, mas estava vivendo a vida de uma maneira completamente distoante do que se deve ser e como se deve ser. Aquela vida em que a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente começa a desconstruir comportamentos destrutivos. Só que isso dói. Eu sei que isso dói. É muito difícil a gente lidar com as nossas sombras, é muito difícil a gente lidar com os nossos defeitos, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, com a nossa inveja. Aceitar que a gente sente isso é muito difícil. Então a gente prefere fugir. Só que a fuga de hoje é o arrependimento futuro. É a tristeza, é o arrependimento futuro e é a potencialização da dor no futuro. Porque a nossa obrigação é com a nossa consciência. Não tem como fugir da consciência tranquila. A consciência tranquila é justamente o alinhamento da nossa consciência própria com a consciência divina. E para isso só existe um caminho. Se a gente saiu desse caminho, o caminho para retornar é por meio da dor. E a dor não precisa ser sofrida. A dor são as provações que a vida nos traz. O sofrimento é a revolta de viver aquela dor, podemos dizer assim. Quando a gente não se revolta e vive aquela dor no seu máximo, extraindo dela as lições máximas, a gente está no caminho certo. Hoje a gente chora para ter a alegria estável
no futuro próximo ou não tão próximo, dependendo de como a gente leva. Porque o nosso compromisso é com a verdade, não com o erro. Se a gente erra hoje e a gente entende isso, é nossa obrigação consertar, voltar para o caminho para continuar nesse caminho reto, rumo a esse caminho que Jesus vem nos ensinar, que é esse caminho estável da alegria perene, eterna e durável. Então é isso por hoje, pessoal. Essa é a reflexão que eu tirei dessa lição, que para mim fez muito sentido e eu espero que faça sentido para vocês também. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!